meu nome é Antero Júnior. Graças ao Senhor, aqui foi o templo que eu realmente, que eu ouvi o verdadeiro evangelho, que aceitei o meu Senhor. Foi em 1982. Estava tomando um curso de teatro aqui no Carlos Jeová e tive que dar uma rosa à professora. E então não tinha rosa por perto. Eu lembrei aqui da primeira igreja batista que tinha um jardim, umas rosas vermelhas muito bonitas que eu via. Aí vim e resolvi pegar essa rosa. Mas também, desde a minha infância, eu morei no Alto Marom, ao lado de uma igreja chamada Maranata. Eu, na minha infância, eu mesmo gostava de ir a essa igreja. Ninguém me convidava, mas eu gostava de ir. Participei do departamento infantil. E aí, então, depois que a gente cresce, sabe, na juventude, tem os seus desejos, aí partiu para outras. E como eu estava falando, que eu estava tomando esse curso de teatro, aí então, quando eu vim aqui para ofertar essa rosa à professora, eu peguei essa rosa, furei até meus dedos, fiquei um pouco amedrontado, tinha um diácono que estava me olhando, eu pensei que ia me reclamar e eu entrei imediatamente. Aí sentei no primeiro banco aqui no santuário e quem estava pregando foi o pastor Gerson Rocha. E aquilo achei muito importante, porque desde a minha infância eu ouvia falar daquela mensagem que ele estava dizendo, né, do Senhor, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Evangelho. E aí então, preocupado com a professora que ia embora para Salvador, ia entregar o certificado de teatro que eu estava tomando, e mesmo assim tinha um diácono me olhando e estava muito preocupado. E aí fiquei assim, não sabia se prestar atenção na mensagem ou preocupado, né, com a professora que ia embora para Salvador. Mas imediatamente que o diácono saiu, eu imediatamente saí, mas eu fui com aquilo na minha mente, aquela pregação, como o pastor Gerson Rocha pregou, que, como eu falei, da minha infância eu tinha ouvido a palavra do Senhor ser dita, né, o verdadeiro evangelho. E então, parti para o mundo, né, nas peças teatrais que eu estava participando, fui para Salvador, aí então com Geraldo Sol, aí não deu certo a apresentação lá, eu realmente não quis voltar para cá. E eu fiquei com uma cara à frente e outra atrás, fiquei em Salvador assim com uma coragem, consegui um trabalho lá, trabalhei na vidraçaria, mas com o tempo eu voltei, que foi que eu lembro que a palavra do Senhor que eu tinha visto aqui, aí com o tempo que eu voltei para a Conquista, eu vim aqui ao templo e vim à frente, graças a Deus me converti, porque foi uma verdadeira igreja imperfeita, mas que imita o perfeito, né? E foi uma bênção na minha vida, curti muito o mundo na minha infância. E você viu os desejos da carne, né? Mas depois que realmente eu senti os meus pecados e vi o castigo da lei, depressa eu fugi, como diz o hino, e em Jesus me escondi. Em 1982 que eu me converti, mas eu desviei também. Desviei, fiquei uns 10 anos fora, mas não é bom. Não é bom porque a gente realmente, como fala, né? Aquele que desvia, o diabo é astuto, se torna difícil, mas aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus volta. Eu voltei pela dor, pedi perdão ao meu Senhor. Eu trabalhava de artes, pinturas, decorações de clube, entradas de ano, eu decorava, trabalhava na pintura em geral, né? Aí então, mais um dia eu trabalhei aqui no templo da primeira igreja, como zelador, trabalhei há 12 anos aqui, que realmente me ajudou muito, né? E graças ao Senhor. E aí continuo o meu trabalho agora, como eu trabalho para mim próprio agora, graças a Deus. E é isso. Pretendo ficar até o fim aqui. Participei do coral Baruch Avá, participei de quarteto, aí que eu comecei de coral, quarteto para solo. Tremendo, mas graças ao Senhor, que é para o Senhor. Por isso que eu gosto de estar ali à frente, louvando ao nosso Deus e que nos abençoa, porque realmente eu peço ao Deus de todo o coração, ao subir aquele degrau ali, que seja para a honra e glória de Deus, porque é uma música que, através até da música, a gente ganha almas para Cristo, como tem muitos que já se converteram, né? Então, que quando é para o Senhor, nos abençoa, assim, louvar a Deus. E canto, participei de peça teatral, né? Até o irmão Juarez, que ele já está ao céu, foi da Ortecime, a peça teatral que teve, que antigamente era no salão social, lá no palco, que eram bênçãos, né? Com muitos irmãos que participou, e foi histórias, uma mais linda do que a outra, né? Como eu digo, somos imperfeitos, mas é bom a gente caminhar para o perfeito. Por isso que eu gosto daqui da primeira igreja, porque é uma igreja viva que proclama uma glória verdadeiramente de um Senhor vivo.
E não tem outro lugar melhor não, gente, de estarmos aqui nesse templo adorando o nosso Deus, que eu gosto muito de participar da música, de ouvir um verdadeiro evangelho sendo pregado. E como eu disse, a igreja, não somos perfeitos, mas é uma igreja viva que proclama a glória do Senhor vivo. Por isso que eu sou feliz de estarmos aqui. E o lugar do crente é trabalho, casa e igreja. Não tem outro lugar melhor. Como estamos vendo também que Deus dá entendimento, a palavra de Deus está se cumprindo cada vez mais, os acontecimentos da palavra estão se cumprindo, né? Como Deus disse, quem é santo, santifique-se. E que eu lembro também da história bíblica de terceiro dia que Jesus Cristo ressuscitou e falou, eu vou, mas eu vou voltar, e de pregar o evangelho a toda criatura. E por isso que eu me sinto feliz. Porque esses irmãos que pregou essa palavra já foram e nós aqui somos continuidade dessa história real, que é da palavra de um Deus vivo. Por isso que eu tenho esse privilégio de falar de um verdadeiro Senhor e por isso que eu sou feliz. Eu sou de Jesus. Amém. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. É isso. Amém. Eu me chamo Armênia Petrosa Soares, sou natural de Pedra Branca, no Ceará. Moro em Vitória da Conquista há 23 anos. Desde criança, a minha mãe sempre me falou que existia um Deus, um Criador. Então eu sabia que Deus existia. Só que ela me falava que para me ter acesso a esse Deus, eu tinha que pedir a Maria que intercedesse por mim. Então eu fui criada acreditando nisso. Aí, passando o tempo, eu criança ainda, eu me sentia muito triste, tinha muito medo de ir para o inferno. Eu tinha muito medo de morrer, desde criança. E por mais que minha mãe me amasse, eu não me sentia amada. Não me sentia amada. E a vontade que eu tinha era de sair de casa. Não queria ficar na minha família. Então, o meu sonho era casar para que eu saísse dali, porque era a única forma que eu teria de sair de casa seria casando. Então, com 12 anos de idade, eu já me sentia uma adulta. Não era, mas eu me sentia uma adulta. Então, tinha muita vontade de ir festa, de ir forró. E minha mãe não deixava, e estava certa, mas eu não via que ela estava certa. Então, aos 15 anos de idade, eu resolvi que eu queria casar. E o primeiro pretendente que apareceu, eu falei, é isso. Eu não tinha noção que é orar para saber se era aquilo que Deus queria para mim. Então eu casei com a primeira pessoa que apareceu. E com 15 anos de idade, eu tinha e ele tinha 23. Casamos e dali eu fui despertar que não era aquilo que eu queria para minha vida, mas fui tentando. Aí dali fui uma menina muito sonhadora, eu gostava muito de sonhar. E eu sonhava em ser mãe. E com 17 anos eu tive o meu primeiro filho. Eu tinha sonho de ser mãe. Eu lembro que ele nem queria ser pai, mas eu queria ser mãe de qualquer jeito. Engravidei e tive o meu filho. Nisso, ele resolveu ir embora para São Paulo, onde eu fiquei no Ceará com o meu filho. E ele passou a ser um visitante. Ficava um no Ceará, eu no Ceará e ele em São Paulo. Todo ano ele ia e ficava 2 meses comigo e voltava novamente para São Paulo. Passava o ano todo em São Paulo e eu no Ceará. Aí depois de 8 anos de casada, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não consigo mais ficar aqui. Porque eu estou me sentindo muito sozinha e está muito difícil ficar com meu filho aqui sem você. E você precisa me levar com você. Aí ele, eu não vou levar, você vai ficar aí. Eu falei, se você não me levar,
eu vou embora. Então, a vontade é sua, você que sabe. Se quiser ir embora, pode ir. E eu fui embora. Peguei o meu filho, ele voltou para São Paulo. E eu peguei o meu filho e fui embora para Fortaleza. Fiquei 15 dias em Fortaleza, na casa de uma amiga, e deixei o meu filho com minha mãe. Depois de 15 dias eu voltei, peguei o meu filho e segui para São Paulo. Sem saber nem onde era que ficava São Paulo. Mas minha irmã morava lá. E eu lembro que eu viajei 3 dias e 2 noites com o meu filho de 7 anos no colo. E chegando em São Paulo, quando eu cheguei ali no Tietê, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Desesperei, assim, porque eu olhava para um lado e aquela multidão de gente. Aí logo eu vi o meu cunhado, e eles me levaram para a casa dele, minha irmã, meu cunhado, que eu agradeço muito essa oportunidade que eles me deram na época. Então, eu fui viver com o meu filho. E eu falei, agora eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, porque agora eu não tenho mais marido, não tenho mais compromisso com ninguém. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Isso eu estava já com 23 anos. Aí, vivi um tempo com minha irmã, depois fui morar sozinha. E nunca deixava de ir na igreja católica, mas ali nunca eu me sentia preenchida. Meu coração nunca estava preenchido ali. Eu sentia um vazio tremendo e continuava o medo da morte, o medo de ir para o inferno. E ali eu fui vivendo. Depois de 3 anos em São Paulo, eu conheci uma pessoa aqui da Bahia, que inclusive é o meu esposo hoje. E também sem pensar, sem orar a Deus, simplesmente já fui morar com ele. E aí eu tive o meu segundo filho. E as coisas foram ficando difíceis. Eu e ele ficamos desempregados e resolvemos ir embora para Conquista. Quando chegamos aqui, tivemos uma vida muito difícil, tanto de desentendimento. Quando a gente chegou aqui, a gente não conseguia trabalho, com 2 filhos, o mais novo estava com 1 ano na época. E foi uma época muito difícil de nossa vida. Quando foi em 2018, devido a tantas dificuldades e desentendimentos, eu resolvi me separar. Então a gente resolveu que ia dividir a casa ao meio, e um ia ficar morando de um lado e o outro do outro. E aquilo me deixava muito angustiada. Ele começou a beber, começou a ir festa. E eu senti muito magoada, muito triste com aquela situação. E eu também comecei já a querer sair também. Só que antes que eu começasse a sair, eu fui na igreja católica. Estou lá. E lá eu falei assim, Deus, se eu não estou no lugar certo, me tira daqui, porque eu estou me sentindo muito vazio. Tem um vazio muito grande no meu coração e eu não estou me sentindo bem aqui. O Senhor me mostre aonde que é um lugar certo para me buscar a Ti. Saí de lá, conversando com um amigo, ele falou assim para mim, ô Armênia, se você está sentindo esse vazio tão grande, por que você não procura uma igreja evangélica? As igrejas batistas são as igrejas muito sérias. Você pode estar procurando uma igreja assim. Aí eu pensei, meu Deus, onde que tem uma igreja batista aqui? Não tinha nem noção de que tinha uma igreja. Aí eu fui lá e coloquei na pesquisa, Igreja Batista. Aí apareceu, Primeira Igreja Batista Bíblica. Falei, é lá que eu vou. Aí saí de casa, enfim, quando eu cheguei aqui, subi a escadaria e tal, encontrei 2 moços, onde eles me direcionaram onde era o santuário, e logo começou o culto, eu comecei a ouvir os louvores e tudo. Daí o pastor Infante começou a pregar, e na pregação ele falava muito, quem estava em Cristo era filho de Deus, e quem não estava era filho do diabo. E aquilo me deixou muito chateada. Eu olhei assim para ele e falei,
quem esse senhor pensa que é para dizer que eu não sou filha de Deus? E saí chateada, assisti o culto todo, mas saí chateada. Aí fiquei a semana toda pensando naquilo. No outro domingo tá eu aqui novamente. Aí quando foi no outro domingo, eu olhei o horário, eu falei, lá é bem pontual os horários, então não vai dar tempo eu chegar lá. Eu vou entrar nessa outra igreja. E entrei em outra igreja evangélica. E lá estava cantando um louvor, e eu sem nunca ter ouvido o louvor, eu comecei a cantar junto com as pessoas. Não tinha telão, não tinha nada, e eu comecei a cantar, como se já tivesse na minha mente aquele louvor. E o louvor chama Terra Seca. E quando o pastor fez o apelo, eu senti uma dor tão grande no meu peito, e saí em lágrimas até o púlpito, que eu falei, meu Deus, eu entendi a mensagem. E quando eu cheguei lá, o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou assim, filha, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Hoje está tendo festa no céu. E eu ali chorando, glória a Deus por isso. Então, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque a partir dali, eu vim entender que qualquer um que aceitar a Cristo e entender a salvação através de Jesus Cristo, pode ter acesso a Ele. Pode orar e Ele vai te ouvir. E vai te dar o que Ele achar que é bom para você. Você tem que entender o que Deus quer para a sua vida. E Deus só quer o melhor. Por mais que Ele não te dê algumas coisas que você acha que é bom para você, é porque Ele sabe o que realmente é bom. Então eu saí dali alegre, feliz. Saiu um peso assim de cima de mim, tremendo. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei dentro de casa, que eu abri o meu guarda-roupa, eu falei, meu Deus, não acredito que eu estava saindo assim na rua. Porque não tinha uma roupa decente que eu conseguisse sair na calçada. Eu andava simplesmente desnuda. E eu, uma mulher casada, eu andava assim e achava que estava tudo ok. E dali eu já cheguei pro meu marido e falei, eu sou salva. Cristo me salvou. Aí ele falou assim, que salvo que você está aqui nada? Como que você está salvo? Você pega, separa de mim, porque na verdade ele não queria separar, né? Você separa de mim, agora vem falar para mim que você está salvo. Eu estou salvo. Meus filhos deram assim um pouco de risada e tranquilo, fiquei na minha e comecei a querer ir todos os cultos, a querer ir onde estivesse falando de Deus, eu estava ali junto. E cheguei aqui e falei assim para uma irmã, irmão, eu quero falar com o pastor. Eu sou uma pessoa convertida. Ela, não, converti com o pastor. Aí já era o pastor Vitor. Aí cheguei, falei com ele, falei, pastor, eu sou uma pessoa convertida, eu sou uma pessoa crente no Senhor, e eu quero fazer parte dessa igreja. Aí ele perguntou e como está a sua situação? Eu falei, eu estou separada. E assim, eu sou crente, mas uma coisa que eu não quero é mais voltar com esse relacionamento. Uma coisa que eu não quero é isso daí. Aí ele, não, mas vamos orar, porque quem sabe você pode se reconciliar e tal. Eu falei, pastor, mas eu não quero. Isso eu com 45 anos de idade, né? Tem 5 anos isso. Aí eu falei, eu não quero e tal. Aí eu convidei o meu esposo para vir, só que eu convidei não porque eu queria voltar com ele, mas porque ele não saía do meu pé. Aí eu falei, vamos lá e tal. Aí ele veio e um dia tá todo mundo lá de cabeça baixa, quando eu olho lá para frente, tá ele lá aceitando a Cristo também. Eu falei, não é o que eu quero, mas eu acho que é o que o Senhor quer para mim. E nisso eu aceitei que o Senhor restaurasse e aos poucos o Senhor está restaurando. Não é porque a gente aceitou a Cristo que não existe mais problemas, existe, mas a gente tem que saber que as nossas escolhas têm que ser as escolhas do Senhor, não o que muitas vezes a gente quer para a vida da gente. Em 1 Timóteo 2, fala assim, porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E o outro é Efésios 2, 8 e 9, que fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quero agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele fez em minha vida. Agradecer pela minha salvação. Agradecer pelas pessoas que eu tenho certeza que oraram por mim. Tem o meu tio Jorge, minha tia Fátima, que já são evangélicos há muitos anos. Hoje a minha oração é diária, para que o Senhor use de misericórdia com os meus filhos e que eles também possam ser salvos. Não só os meus filhos, mas todos os meus familiares e todas as pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Meu nome é Rosalino Bonfim Cerqueira. Nasci ali no município de Caraíbas, no sertão. Com idade de 14 anos, meus pais me levaram para São Paulo. Lá trabalhei 8 anos com lavoura. E quando eu estava na idade de 22 anos, por aí, mais ou menos, de 20 a 22, eu adquiri uma Bíblia lá, que até aquele tempo eu não sabia, não conhecia a Bíblia, não via falar que tinha Bíblia. E aí comecei a examinar a Escritura, como manda lá em João 5,39, né? Examinar as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu, examinando a Bíblia, eu aprendi muitos versículos, gravei até na mente, eu tinha gravado muitos versículos. Então, naquela idade de 23 para 24 anos, eu voltei de São Paulo e logo uma doença me pegou aqui, a tal de epilepsia. E aí eu caía em qualquer lugar, não escolhia lugar para cair. E minha mãe me trazia sempre no médico aqui, e o médico dizia para mim: olha, essa doença não tem cura. Você não fica em beira de fogo, nem de água sozinho, para não morrer queimado, nem afogado. Mas ele dizia para mim: esses remédios que eu passo é somente paliativo, mas remédio para curar não existe. Um dia que eu ia voltando daqui para lá, para o sertão de onde eu morava, em cima de uma carroceria de caminhão, ali perto da Ladeira dos Pombos, eu olhei para trás e havia um jipe. E no para-brisa do jipe estava escrito: Primeira Igreja Batista de Conquista. Eu lembrei de um versículo da Bíblia, que eu já tinha em mente, que está lá em Marcos 16,15, quando Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ali eu fui analisando que aquele povo ali estava certo, saindo de Conquista para ir para o sertão. Eu lembrei que eles estavam obedecendo aquele ide de Jesus. No mesmo momento, eu lembrei de outro versículo da Bíblia, que está em Mateus 11, 28, quando Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O versículo 29, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aí, naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu pude compreender que o que eu estava precisando era ir a Cristo. Eu falei: sim, agora eu sei que eu preciso ser uma pessoa que obedece a Deus, eu preciso falar com Jesus. E falei assim: Senhor, me perdoa, eu quero ser teu servo de hoje em diante, de agora em diante, receba meu coração. E me entreguei a Jesus Cristo, naquele momento. O jipe passou por nós, passou na frente do caminhão, desceu a ladeira,
Eu não sabia para onde o jipe ia, porque não estava escrito no jipe que ele ia para Anagé, nem que ele ia para Brumado, nem que ele ia para Guanabi. Eu fiquei pensando, será para onde esse carro vai? Aí eu falei com minha mãe. Perguntei a ela, a senhora viu o jipe aqui que passou? Ela disse, vi. Eu falei, esse jipe é de uma primeira igreja batista de Conquista. E a senhora sabe de uma coisa? Ela disse, sim. Eu falei, de agora em diante eu sou crente. Ela disse, tu é que sabe. Eu falei, sei e sou. E o jipe desapareceu. Aquele caminhão fazia linha aqui para Conquista de 8 em 8 dias, mas não tinha costume de passar dentro de Anagé, dentro da praça, lá no centro. Ali eu entendi que foi o poder de Deus, tocou naquele motorista, tocou no coração dele, que ele tinha que passar pelo centro naquele dia. Não era de costume ele passava cá por fora. Aí ele entrou por dentro de Anagé. Chegando na praça, ele parou e disse, olha, nós temos 15 minutos para tomar café. Todos desceram do carro. E aí eu também desci e fui andando assim na rua. Quando eu olho para o lado, olha o jipe parado na porta do hotel. Aí vem 2 homens de lá para cá, fez pausa comigo, sim, e disse, olha, estamos aqui em Anagé convidando as pessoas para assistir um culto aqui na Igreja Batista de Anagé e o senhor está convidado. Aí eu entendi que eles eram que veio no jipe. Eu perguntei, os senhores que veio com aquele jipe de Conquista? Disse, foi. Aí eu disse para eles o seguinte, falei, olha, eu não vou poder assistir o culto porque eu estou viajando naquele caminhão ali e ele deu só 15 minutos. Eu não posso perder o caminhão porque senão não tem como chegar em casa. Mas, de hoje em diante, nas primeiras oportunidades que eu estiver, eu quero estar nos cultos, porque na hora que os senhores passou por mim, eu me entreguei a Jesus Cristo. E agora eu sou crente. Eles disseram, graças a Deus. E as pessoas essas pessoas foi Dr. Mário Mota e Aurelino Muniz. Aí eles disseram para mim, então graças a Deus por isso. Então, que dia você quer um culto na sua casa? Eu falei, veja bem, eu moro na roça. Carro não vai ter na minha casa. Tem uns 4 a 5 quilômetros para andar de pé. Eles disseram, não importa, queremos saber o dia e nos dá o endereço. Eu falei, então quem marca o dia é os senhores. Eles disseram, de hoje a 8, eu falei, está feito. Então, falei com eles, eu venho esperar vocês até onde o carro pode ir. Estava na casa de minha mãe ainda, que eu não tinha feito casa, eu tinha chegado há pouco tempo em São Paulo. Então, preveni lá, juntou muita gente lá já esperando para o culto e vim encontrar com eles. Quando eu cheguei no ponto, demorou uns 15 minutos, eles chegaram. Eles 2 e mais 6. Foi 8 pessoas num carro maior. E lá dirigiu o culto. Minha mãe também se entregou o coração para Jesus. E sempre eu digo, graças a Deus, porque foi a maior riqueza que eu já pude adquirir na minha vida. Foi entregar meu coração para Jesus e ser crente e filho dele, porque ele me transformou de criatura para filho. O que eu quero é ser um instrumento dele agora. Porque eu já sou filho, quero ser também amigo de Deus. Porque na palavra dele também, ele nos ensina, lá em João 15, 14, ele diz, se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero fazer o que Jesus mandou. Eu sempre nas minhas orações, eu peço a ele sabedoria para fazer isso. E amor pelas almas perdidas. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus o tanto de bênçãos que ele já doou para mim durante esse tempo todo. Passou poucos tempos, o Dr. Mário Mota, que é o que no Jipe, me convidou, dizendo que a igreja tinha uma casinha desocupada ali, na rua 2 de Julho, que se eu quisesse vir para a Conquista, que eu poderia ficar nesta casa, até que surgisse outros que estivessem em situação pior do que a minha, aí eu tinha que desocupar para outro. Eu aceitei o convite e vim para cá. Ali, então,
aconteceu que uma hora que a doença me derrubou ali, dentro de casa, aí apareceram umas visitas me visitando. E uma senhora que eu creio que foi enviada por Deus, me ensinou um remédio que cura a doença. Só que em Conquista não tinha esse remédio, mas com a ajuda de alguém, não me lembro se foi a igreja, eu também, na minha situação financeira, estava lá embaixo, me ajudou a comprar aquele primeiro vidro de remédio. Veio de Salvador, custou 300, não me lembro se era cruzado, cruzeiro, eu sei que custou 300. E daí por diante foi só bênçãos. Eu comprei uma galiotinha de madeira e saía pegando carrego ali no Ceasa, hoje onde é o Mercadão, pegando carrego para o povo, levando saco de açúcar acolá, levando caixa de tomate acolá, levando outras coisas assim, e Deus me abençoando, que nunca me faltou o pão de cada dia. Eu comprei o segundo vidro já, aqui que já tinha, e tomei 2 vidros, comprei o terceiro, tomei a metade. E parei na metade, falei, de hoje em diante eu não vou tomar mais esse resto, nem vou precisar. E graças a Deus, nunca mais essa doença. Ela despediu de mim para sempre. E graças a Deus, hoje eu estou com meus 87 anos, estou aqui vivo pela misericórdia de Deus. Muitos outros problemas eu passei de saúde, de todas Deus me livrou. Aqui logo eu aprendi a dirigir, comprei um Fusca, aprendi a dirigir. Do Fusca passei para caminhão, trabalhei 12 anos carregando passageiro para essas feiras de fora. E em tudo Deus me ajudou. Em tudo Deus me abençoou. Aquele médico que disse para mim que não tinha cura naquela doença, se ele estivesse vivo aí hoje e eu chegasse lá e perguntasse e dissesse a ele que eu era aquela pessoa daquele tempo, ele não ia acreditar. Ele não ia acreditar que era eu. E eu tenho perguntado a vários médicos se existe remédio que cura a epilepsia, eles dizem que não existe. Aí eu perguntei outro dia, levei o meu irmão no hospital de base, e lá eu tive a oportunidade. Perguntei, doutor, o senhor conhece remédio que cura a epilepsia? Ele disse, não existe. Eu falei, se não existe, mas já existiu. Ele disse, nunca. Eu falei, já que eu sou testemunha. Eu fui abençoado pela misericórdia de Deus com esse remédio. Oxe, que remédio é esse? Eu pedi o nome, eu dei. Aí, lembrei de outro remédio. Falei, o senhor conhece um remédio também que cura a alma? Ele olhou para mim assim, todo espantado, cura a alma, eu nunca vi falar isso. Eu falei, pois o senhor vai ouvir agora. Um remédio que cura a alma. E a doença da alma é o pecado, e o remédio é Jesus. É Ele quem cura. Aí quando eu quis continuar falando para ele da palavra de Deus, chegou uma pessoa para ele atender, ele teve que sair. Não deu para mim continuar a conversa com ele. Então, eu sempre digo, todos os dias que eu vou dormir, ou mesmo nas minhas refeições que eu vou agradecer a Deus, eu me lembro de tantas bênçãos que Ele me deu, que eu não tenho palavras para agradecer. Eu fui ricamente abençoado por Deus até hoje. Sempre eu digo para Deus, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, que o propósito que Ele teve na minha vida, quem era eu para estar vivo aqui hoje? Não estaria de jeito nenhum. E se dependesse também de meus esforços, também não estaria, porque eu não tinha condições de fazer nada. Mas Ele foi misericordioso e está sendo comigo até hoje. E eu sempre dou graças a Deus por tudo que Ele me fez e está fazendo ainda. Quando Jesus me deu perdão, senti um alívio no meu coração. Hoje alegre e contente estou, porque Jesus me salvou. Quando Jesus me deu perdão,
senti um alívio no meu coração. Hoje alegre e contente estou, porque Jesus me salvou. Glória a Jesus, que lá na cruz ele expirou. Mas com 3 dias dentro do túmulo, o nosso Deus o ressuscitou. Eu sou Matheus Rocha, sou nascido aqui em Vitória da Conquista, tenho 44 anos e, como algumas poucas pessoas, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe era membro da Igreja Batista Boa Vista, nós morávamos no bairro Brasil e eu aceitei a Cristo lá, com o pastor Newton, era bem pequenininho, eu me lembro como se fosse hoje. O pastor fez o apelo e eu desci com a minha mão levantada e foi ali que eu aceitei a Cristo, tinha 6 anos de idade. E naquela época a Conquista era muito fria, chovia bastante e a gente morava do lado de lá da Rio Bahia, bairro Brasil, moro lá até hoje, né? E minha mãe professora do Centro Integrado ali, e o acesso pela Rio Bahia para a Igreja Batista Boa Vista era complicado, porque tinha um canal muito grande, os irmãos se lembram da Rio Bahia antigamente, e descia muita enxurrada, então ficava inviável muitas vezes a gente ir para a Igreja Boa Vista, porque minha mãe não tinha carro para a gente ir a pé, era complicado. Então ela pediu orientação ao Senhor, e o Senhor conduziu a nossa família para Ebenezer. Eu cheguei na Ebenezer aos 8 anos de idade e lá fui recebido, né, por um grupo bom de jovens ali da minha idade, né, de crianças, né, na verdade eu tinha 8 anos quando eu cheguei para lá. Eu me lembro como se fosse hoje que a primeira pessoa que me recebeu na Ebenezer foi Wanderson, irmão de Jackson, de Giovanni. Hoje nós estamos lá, membros da PIB, né, e Wanderson me convidou para os embaixadores do rei. E foi ali que foi a minha formação, né, como cristão. Ali nós estudamos as cartas de Paulo, aprendemos a fazer evangelismo, né, então foi um período de muito aprendizado. Na Ebenezer, naquela época, semelhante ao que temos hoje na PIB, o pastor Edson disponibilizou para os irmãos um curso, então a gente estudava toda a Bíblia. Minha mãe participou desse curso, né, porque o pastor Edson ele tinha essa visão de capacitar, né, os irmãos para estar atuando nas congregações. Naquela época a Ebenezer tinha 11 trabalhos de congregação, então tinha que ter irmãos capacitados para estar à frente desses trabalhos e do evangelismo como um todo. E eu me lembro que eu fiz esse curso todinho, né, estudando a Bíblia com o pastor Edson, e logo na sequência ele me incentivou a estar pregando nas congregações. Então eu sempre tive essa desenvoltura, né, na parte de evangelismo, graças à capacitação do Senhor. Nunca tive, né, timidez para assumir o púlpito, o microfone, o que seja, né? Até para cantar gosto também bastante. E lá por volta de 15, 16 anos, quando eu estava no ginásio, é que as coisas começaram a mudar. As más influências, né, os colegas e tal, começaram a me incentivar para algumas coisas erradas que até então eu não conhecia. E acredito que, né, muitos dos nossos jovens são bombardeados pelas ações do inimigo, né, em todas as áreas da vida, seja na escola, seja com os amigos na rua, né? Por isso que a gente tem um cuidado muito grande, né, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, para estar cercando eles com as nossas programações, né, com a palavra de Deus, para que as coisas do mundo não os atraiam. Mas naquele momento, eu fragilizado, né, acabei, por conta de algumas más companhias, desviando dos caminhos do Senhor. Eu tinha 17 anos de idade, quando, me lembro também como se fosse hoje, eu já era membro, já batizado, né, na Ebenezer. Eu me lembro que numa sessão eu levantei a mão e pedi a minha exclusão. Foi um choque, né, para a igreja, né, e também para a minha família, e até para os meus amigos que andavam comigo, os companheiros, né, que estavam
me levando para os caminhos tortuosos. Eu me lembro que um deles chegou para mim e falou: mas rapaz, como é que você pede para ser excomungado? Ele utilizou esse termo, né? Ele é meu amigo até hoje, a gente tem uma amizade, mas na época ele me falou isso. Só que a mente da gente cauterizada pelo pecado, né, pelas iniciativas do inimigo, você acaba que não está enxergando, né? Você apenas vai. E quando você é criado no evangelho como eu, quando você sai da igreja, abre-se um mundo de coisas que você não conhecia e você quer experimentar. E foi nisso aí que eu entrei, né? Eu gostava muito de namorar, eu gostava muito de ir em festa, e aí aprendi a beber e aprendi a fumar. Coisas que não tem glória nenhuma, né, em estar contando isso, mas eu gosto, né, de falar para os nossos jovens que foi um período da minha vida que, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria desviado dos caminhos do Senhor, não teria experimentado essas coisas que o mundo oferece, porque hoje eu vejo que realmente foi muita perca de tempo, e pela graça e misericórdia do Senhor, eu pude me reconciliar a tempo e voltar aos caminhos do Senhor, coisa que às vezes não acontece, né? O inimigo, ele arma uma cilada muito grande, às vezes a pessoa perde a vida quando está fora dos caminhos do Senhor, e a tragédia disso tudo a gente sabe que é o inferno. Mas enfim, eu comecei a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, né? Foi um período dos 17 aos 25 anos, né? Eu me afastei, participava de shows, de festas, né? Namorava bastante, fazia coisas que desagradavam ao Senhor e à minha família. Minha mãe, eu me lembro muito bem que ela sempre ficava em oração, todos os dias que eu ia para a rua, que eu viajava com os colegas, né? E o Espírito Santo sempre falava com ela que, né, estivesse sempre em oração, se mantivesse em oração, porque eu era escolhido do Senhor, eu era separado do Senhor. Então eu me lembro muito bem, uma vez eu fui numa festa, e a festa terminou lá por 3, 4 horas da manhã, e eu estava com o carro, né, o carro de minha mãe. E quando eu saí dessa festa, eu perdi o controle do carro e bati num poste. Como o carro tinha seguro naquela época, eu mesmo providenciei ligar para a seguradora, pedi o guincho e fui para casa, né? No próprio guincho mesmo, né? Eu até dispensei o táxi naquela época e fui com o próprio guincho, que o guincho me deu uma carona até em casa, e eu me lembro que eu abri o portão de casa e entrei. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia, e eu falei: mãe, eu queria lhe contar uma coisa. Ela falou: o que é? Eu falei: eu bati o carro. Ela falou: eu já sabia. Eu falei: como assim? Cheguei a ficar espantado. Ela falou: o Espírito Santo estava me falando. Tem mais de 3 horas que eu estava aqui em oração pela sua vida, e o Espírito Santo já me falou que estava lhe protegendo e lhe guardando, porque você é um escolhido do Senhor. E eu ficava assim, né? Sabia que eu estava fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, sabia que estava fazendo coisas que desagradavam a minha mãe, a minha família, né? E eu sem forças para largar o pecado, né? Nesse período eu namorei com algumas mulheres que aos olhos humanos seriam bons casamentos, mas quando eu via o lado espiritual da família, porque eu tinha esse discernimento, eu falava com Deus: Deus, me livra. E eu sabia que aquilo ali não agradava o Senhor, que a palavra de Deus diz que a gente não deve se pôr em julgo desigual. E naquele momento eu estava em julgo desigual. E eu falava com Deus: Deus, me livra. E Deus dava um jeito e eu terminava esse relacionamento e partia para um outro, e partia para um outro, e partia para um outro, mas nada me satisfazia, porque eu via que estava em uma relação que não era digna do Senhor, né? Não era assim trazida por Deus aquele relacionamento. Então, em todas essas situações, eu tinha essa relação com Deus. Eu me lembro muito bem de quando eu participava das micaretas, às vezes você está ali pulando atrás de um trio elétrico e as pernas cansam. E eu me lembro que eu subia no carro de apoio e eu ficava sentado lá de cima olhando aquela multidão, as pessoas dançando, bebendo, pulando, se alegrando, e eu olhava assim e vinha aquele vazio dentro de mim e eu falava assim: Senhor, eu não sou desse mundo. Me tira daqui, Pai. Só que eu não tinha forças, né? E eu falava: Deus, providencia um jeito de eu sair.
E Deus, ao seu tempo, né, Ele estava trabalhando na minha vida, em tudo isso, para que no momento certo eu deixasse todas essas coisas que desagradam ao Senhor e retornasse ao Pai, né? Mesma coisa em relação à bebida, em relação também ao cigarro. A pessoa, quando está no mundo, ela não tem forças, ela sabe que ela está fazendo algo errado, sabe que ela está fazendo algo para se prejudicar, né? Mas ela não tem forças para sair. E eu falava com Deus, falava, oh, Pai, me liberta disso, porque eu sei que eu não sou desse mundo, mas eu não tinha forças. E a questão da minha libertação é que minha mãe foi acometida de câncer. Eu sou filho de pais separados, eu tinha 11 anos de idade quando meu pai se separou de minha mãe, e até então, depois da separação, eu sempre dormia com a minha mãe. No iniciozinho, logo ali, quando eles se separaram, houve uma brigazinha entre mim e a minha irmã para ver quem dormia com a minha mãe. E eu acabei vencendo essa briga. Uma briga boa, né? E aí eu dormia todos os dias com ela. E nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, às vezes eu chegava bêbado em casa. Às vezes, né? Com bafo de cigarro. E deitava com ela ali na mesma cama. E ela falava, chega para lá que você está fedendo. Eu me recordo bem. Só que ela me aturava porque ela sabia que o Espírito Santo estava falando no meu coração, estava tratando comigo, e ela não cessava de orar, né? Quando ela adoeceu, ela passou muito tempo internada, entre Salvador, que ela iniciou o tratamento, e aqui em Conquista também no SAMU, naquela época. E eu sentia muita falta, né? De estar com a minha mãe, né? De passar os dias ali com ela, porque ela ficava internada. E o estado em que eu me encontrava, eu sabia que estava desagradando ela. E eu nunca deixei ela me ver bebendo nem fumando. Mas pelo bafo, né, vamos dizer assim, ela sabia que eu estava fazendo coisas erradas, né? E ela sempre mantinha-se ali em oração. E também um grupo de oração lá na Ebenezer, todas as irmãs ficavam orando ali por mim. O fato é que quando ela adoeceu de câncer, teve uma recidiva, 4 anos depois, que ela teve primeiro câncer de colo de útero e depois teve câncer de linfonodos. Então, nessa reincidiva, ela foi para Salvador e ficou lá bastante tempo, né? E eu tive a oportunidade de ir para lá, ficar com ela, né? Então foi um período muito bom que Deus me permitiu de ficar mais junto da minha mãe, porque nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, eu praticamente visitava em casa, né? Era muito tempo na rua, né? Você fica atraído pelas coisas ali e você deixa a sua família de lado, né? Então, foi um período que o Senhor me deu de estar com ela ali bem intensamente. Eu fiquei praticamente 3 meses com ela em Salvador, né? E foi muito bom estar ali com ela. E eu percebia que eu poderia mudar, né, de vida e ante a doença da minha mãe, que a gente via que estava assim, se degradando cada vez mais o quadro dela, eu poderia, vamos dizer assim, dar uma última alegria para ela, né? E em tudo isso o Espírito Santo ele vai trabalhando dentro da gente. Chegou uma época que eu trabalhava no banco e eu tinha uma boa condição financeira para um jovem, né? Tinha um carro, tinha um bom trabalho, né? Estudava na UESB, fiz economia lá. Então, assim, tinha uma certa condição. E a turma estava me chamando para ir para um Réveillon em Porto Seguro. E eu falei com os colegas, eu vou. E isso, minha mãe estava internada no SAMU, era perto do Natal ali, e recebeu alta. Nisso que ela recebeu alta, ela chamou a família para ir para Ilhéus, onde minha tia tem uma casa, para descansar um pouco, né, desse período de tratamento. E aí eles combinaram de ir para Ilhéus, passar esses dias lá de virada de ano, né? E ela falou, Mateus, você vai com a gente? Eu falei, não vou não, vou para Porto Seguro com os meninos. Tava tudo certo. Nisso, ela convidou Nina, que é minha atual esposa, as duas já eram colegas de escola, de centro integrado, minha mãe professora e Nina também professora. E aí Nina ficou assim, eu já estava com outra viagem programada para ir para a praia com os amigos, mas ela pensou, como Nalva está doente, né, e elas tinham muita amizade, Nalva me fez esse convite, eu vou descer para a praia com ela. E aí elas foram, né, com meu tio, e
e tal. E eu trabalhava no banco e tinha que o último dia do ano era balanço, né, de banco, fechamento. E eu fiquei para poder trabalhar o último dia e depois ir para a praia com os colegas. Nisso, eu tinha passado no antigo Bom Preço e tinha comprado alguns litros de bebida e algumas carteiras de cigarro e coloquei no carro. E já estava com minha mala pronta para ir para Porto Seguro. Minha mãe já estava lá na praia, com Nina. Aí, eu estava em casa arrumando o carro para ir de viagem. Eu falei, o Espírito Santo me falou assim, ó, não vai para Porto Seguro não, vai para a praia ficar com sua mãe. Na hora eu liguei para os meninos e falei, não vou para Porto Seguro mais não, vou para Ilhéus ficar com minha mãe. Peguei o carro e fui para Ilhéus. Chegando lá encontrei Nina, né, e minha mãe, minha família toda lá. Passamos 3 dias juntos, né, conversando e tudo, e nesse período eu não tive vontade nem de beber e nem de fumar. Não consegui tirar, né, de dentro do carro nem os litros de bebida, nem as carteiras de cigarro. Ficou tudo lá. E eu passei 3 dias de abstinência, né? Então, nisso eu estava começando a conversar com Nina, né? A gente se conhecia assim, que ela estava visitando minha mãe no hospital, e aí, mas não tinha assim um maior contato. E nesses 3 dias que nós passamos, a gente começou a conversar e viemos embora. Quando cheguei em casa, que eu fui desfazer as malas, eu olhei para dentro do carro, vi aqueles litros de bebida tudo lacrado, e eu falei, o Espírito Santo, né, com certeza falou comigo, você não precisa mais disso. Então eu peguei os litros de bebida, abri todos, tirei o lacre, joguei tudo na pia, e falei, a partir de hoje eu não bebo. Peguei todas as carteiras de cigarro que eu tinha, joguei tudo no lixo. Eu tinha aqueles isqueiros assim bem invocados, né, com carregador, joguei tudo fora. Tinha aqueles cantil assim de inox de colocar bebida, joguei tudo fora. Falei, o que eu não quero para mim também eu não dou para os outros. Foi uma atitude assim, né? E de lá para cá, graças a Deus, fiquei livre da bebida e do cigarro. Foi nesse dia, né, o meu reencontro, né, ali com o Senhor. E aí comecei a conversar com Nina. Minha mãe chegou de viagem, tornou ir para o hospital para ser internada. E nisso, Nina começou a visitar minha mãe, e eu saía do banco, ia para o hospital, minha mãe falava assim, Mateus, dá uma carona para Nina. Aí eu ia, levava a Nina em casa, que Nina não tinha carro. Aí no outro dia seguinte, a Nina visitando minha mãe, olha eu chegando do banco, e aí a gente começou a conversar, né? Numa dessas conversas, eu comecei a namorar com Nina. Nosso primeiro beijo foi no corredor do SAMU. É uma história bem longa que ela pode contar com mais detalhes depois. Mas, de fato, é que nós começamos a namorar. E minha irmã também conhecia Nina e falou para mim assim, olha, Mateus, eu lhe conheço. Você não vai aprontar com Nina, não. Porque se você aprontar com Nina, eu lhe entrego. Eu falei, não, Maria, não vou aprontar com Nina, não. Pode deixar, fica tranquila. E eu comecei a namorar sério com Nina, né? Graças a Deus. Uma semana depois, já no iniciozinho ali de janeiro, o primeiro convite que eu fiz a Nina, no final de semana, foi para ir para a igreja. Eu falei, Nina, vamos para a igreja? Ela se assustou assim, ela falou, vamos. Vamos para onde? Eu falei, vamos na primeira igreja. E fomos para a primeira igreja, sentamos ali do lado direito, onde o pastor Infante sentava. Antigamente assistimos o culto, né? Aí, quando retornamos, a primeira coisa que eu fiz foi falar com minha mãe. Mãinha, nós fomos para a igreja. Ela falou, você foi aonde? Eu falei, eu fui na primeira igreja. Ela falou, pois você está errado. Eu fiquei assustado. Eu falei, por quê, manhã? Ela falou assim, onde você caiu, você tem que levantar. Aí, eu fiquei pensativo, né, naquela fala e continuei. Na semana seguinte, eu falei para a Nina, eu falei, Nina, vamos na Ebenezer? Ela falou, vamos. E aí fomos. Sentamos também no segundo banco ali na frente. E nesse dia que nós fomos na Ebenezer, quem estava dirigindo o culto? Vanderson. Ele era o dirigente do dia. E na sequência passa a palavra para o pastor. O costume da igreja lá é esse, né? Então o Vanderson estava fazendo a primeira parte e aí ele pediu que os visitantes se colocassem de pé. Na hora que ele pediu que os visitantes se colocassem de pé, eu falei com Nina, fica quietinha aí. Aí eu fiquei sentada, ela ficou sentada. Aí Vanderson apresentou todos os outros visitantes e falou assim, olha, eu gostaria de apresentar também 2 jovens que estão aqui conosco, são Mateus e Nina, né?
que a igreja já os conhece. Nina já tinha visitado a Ebenezer já também no passado. E aí eu falei assim, ô Vandes, eu gostaria de dar uma palavrinha. Ele falou, pois não. Eu fui até o microfone, dei uns 2 ou 3 passos, já fui até o microfone, peguei o microfone e falei assim, olha irmãos, eu gostaria de dizer que eu não vim para visitar não, eu vim para ficar. Nesse instante, a igreja parou. As irmãs do grupo de oração vieram me abraçar, foi aquela maior coisa, né? Um chororô para lá, um chororô para cá. E naquele dia, né, eu já tinha tido o reencontro com Cristo, mas foi naquele dia que eu tomei a decisão de voltar ao corpo de Cristo, né, porque eu já tinha passado por todo esse processo, né? Então eu costumo dizer que eu tenho 2 datas de nascimento. A primeira, né, quando eu saí do ventre da minha mãe, e a segunda foi o meu reencontro com Cristo. Porque nesse período que eu passei afastado dos caminhos do Senhor, dos 17 aos 25, eu fiz muitas coisas que desagradavam ao Senhor e também tive muitos livramentos de morte. Mas tive muitos mesmo. Uma foi a que eu contei que eu bati o carro, né? Eu estava embriagado, bati o carro, né, num poste e foi um livramento do Senhor. Outra vez eu peguei a moto aqui embriagado também, desci para Ilhéus numa madrugada, né? E foram tantos livramentos que o Senhor me deu assim, né, que o inimigo poderia ter ceifado a minha vida enquanto eu estava fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, e Ele tinha um propósito na minha vida, né? Ele me cercou com todos os seus cuidados de maneira que eu pude voltar, né, sem nenhuma marca, né, deste mundo. De lá para cá, eu firmei os meus passos com o Senhor. Nesse mesmo ano, no mês de maio, eu fiquei noivo de Nina e no mês de outubro nós casamos. Então Deus completou a obra assim, de uma maneira na minha vida e na dela também, né, que nós constituímos a nossa família, né, depois veio o Davizinho. Então, assim, é só motivo de agradecer ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor teve comigo nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, né? E é um conselho que eu deixo sempre para os nossos jovens, é esse: não se afastem dos caminhos do Senhor. E minha mãe sempre falava isso para mim: meu filho, você escolhe o que você quer fazer, mas as consequências vêm automaticamente, né? E nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, eu namorei com uma moça 5 meses e ela engravidou. E eu tenho uma filha hoje de 22 anos de idade, né? Então muitas pessoas não sabem disso. Hoje ela mora na Itália com a mãe foi embora para lá e ela, quando estava com 18 anos, foi encontrar a mãe, né? Então foi uma das marcas que ficaram desse período, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, Maria Eduarda. Ela já esteve frequentando na primeira igreja com a gente. Antes, ainda quando eu estava na Ebenezer também, ela nasceu e criou nos caminhos do Senhor. Hoje ela está afastada, né, do Senhor, e eu continuo em oração, assim como minha mãe orou por mim, hoje eu continuo em oração pela minha filha, para que ela seja, né, resgatada pelo Senhor, né, e ela entregue a sua vida. Então é o conselho que eu deixo para os jovens: não se afastem dos caminhos do Senhor, porque a gente leva topada, a gente faz coisa errada, né? Se o Senhor abençoar que você tenha esse reencontro com Ele, amém. Agora tem muitos que não têm a oportunidade, vão para o inferno, né? Então, que o Senhor possa abençoar os nossos jovens para que eles nunca se afastem dos caminhos do Senhor e que não tenham essa necessidade, né, de estar vivenciando as coisas do mundo, para que não se arrependam e tenham que voltar depois, nem que seja pela dor, né? Porque às vezes ocorre isso. Se não vier pelo amor, vem pela dor, para que não haja nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhum problema. E Deus restaurou assim minha vida de uma maneira tal que eu me lembro que até na época do meu casamento muitas pessoas não acreditavam, porque foi uma mudança assim, vamos dizer que radical. De um ano para outro eu larguei todas as práticas mundanas, conheci uma pessoa maravilhosa que foi Nina. Nesse mesmo ano nós noivamos e nesse ano casamos. Então até alguns dos colegas que andavam comigo em caminhos tortuosos, que foram ao meu casamento, não acreditavam, falavam assim: Mateus, esse aí logo vai separar. Mas Deus tinha um plano e um propósito na minha vida, e para a honra e glória do Senhor nós já temos aí 18 anos de casados, né? Então já constituímos a família, Davizinho veio, é uma bênção nas nossas vidas. Então assim, o plano é a transformação do Senhor, né? Ele só veio se confirmando mais e mais.
E hoje eu tenho a alegria em servir ao Senhor, de estar na sua casa louvando, bendizendo, de estar participando dos evangelismos, né? De servir na igreja através do diaconato, né? E também hoje em dia da CAF. Então o Senhor tem me dado essas alegrias depois que eu retornei para os caminhos do Senhor. Meu nome é Jéssica, da Luz Mourão Brilhante, eu tenho 33 anos, sou esposa do pastor Rodrigo Brilhante e mãe do Benjamin e da Ágata, por enquanto, eu quero ter mais. Eu não nasci num lar cristão, a minha família era uma família muito católica, eu nasci em Belém do Pará, então lá o catolicismo é bem forte. E a minha família acompanhava o Sírio, né, todo aquele movimento da fé católica lá. Então, era uma família que sempre estava envolvida com novenas, com coisas assim, mas na vida, como família, era uma catástrofe, né? Era realmente algo bem destruído, era uma destruída. Né? Meu pai ele era alcoólatra, então ele bebia quase todos os dias, não trabalhava. A prioridade dele era os amigos dele, né, o futebol, né, coisas assim, o lazer dele. E minha mãe, por sua vez, era aquela mulher amargurada. Então, pelo casamento ruim, ela focava no trabalho. Então, o trabalho dela era a prioridade dela. Né? Eu tenho 3 irmãos, um mais velho do que eu, 10 anos. Tem a minha irmã do meio, que é 3 anos mais velha do que eu, mais nova do que eu. E tem o meu irmãozinho, que eu sempre digo que é irmãozinho, apesar dele já estar mais velho, mas ele tem 10 anos mais novo que eu. Então, meus pais a minha mãe ia trabalhar e quem cuidava da casa dos meus irmãos era eu. Né? Eu sempre tinha essa responsabilidade sobre mim, de cuidar deles. E não acho isso ruim, porque aprendi muita coisa com eles e tenho um carinho, uma ligação enorme com os meus irmãos por isso. Mas eu sentia sempre na vida que eu só tinha eles, porque meus pais eram muito ausentes para mim. Né? Meu pai vivia aquela realidade, né, decaída realmente, e minha mãe também, porque ela vivia pro trabalho dela. Então foram muitas vezes que eu me sentia só. Né? Eram festas de escola, de Dia das Mães, Dia dos Pais, que eles não apareciam. Né? Quem tentava suprir um pouco disso eram os meus familiares que moravam por perto, meus tios, minha avó, mas eles também não tinham uma vida reta diante do Senhor. Então, assim, faltavam muitos exemplos para mim também. E eu fui crescendo assim. Quando eu cheguei na adolescência, a situação da minha família começou a ficar cada vez mais insustentável para mim. Eu não aguentava mais, principalmente nos finais de semana, aquela mesma ladainha de sempre, meus pais brigando. Né? Era realmente, eu me sentia como se eu estivesse vivendo um terror, sabe? E eu já estava adolescente, então meu pai fazia eu passar muita vergonha, né? E isso fazia a nossa relação ser bem ruim como família. A gente não experimentava o que era ser família realmente. E um belo dia, meu pai e minha mãe foram convidados para participar de um encontro, né, de casais, onde era promovido por uma igreja evangélica. E eles foram, mas assim, minha mãe foi como a última cartada para realmente tentar salvar o casamento. E meu pai foi porque tinham prometido para ele que se ele fosse, ele ia ganhar alguns benefícios, né? Na realidade dele lá dos jogos de futebol e tudo mais. E ele foi, só que chegando lá, realmente Deus falou muito ao coração deles. E a partir dali foi quando o evangelho chegou na minha casa. Então, Deus começou a transformar a vida dos meus pais radicalmente. E assim, a mudança deles foi muito rápida. E pra mim, enquanto adolescente, eu tinha 16 anos, eu ficava pensando assim, será que é de verdade ou é só um fogo de palha? Porque eu também já estava começando a experimentar de algumas coisas do mundo na escola, através das influências de amigos, eu ficava pensando assim, não, ser crente não, isso não é uma coisa que eu quero pra mim. E eles iam para a igreja, me convidavam, eu colocava desculpas para não ir, eu dizia que eu ia ficar com meu irmão mais novo, porque ia ficar bagunçando lá, não ia deixar ninguém assistir nada, coisas do tipo. E eu sempre com aquela resistência da igreja, tendo uma imagem bem ruim,
que eu não sabia, na verdade, porque eu nunca tinha lido. E o dia que eu fui a primeira vez, eu lembro que o que mais me marcou foi a música na igreja, porque era completamente diferente do que eu imaginava, né? E quando eu vi aquelas pessoas louvando a Deus, eu fiquei pensando assim, nossa, eles são diferentes, tem uma alegria diferente neles, né? E eu fui para casa muito pensativa com isso, só que ia acontecer um acampamento de adolescentes. Nessa época, jovens e adolescentes. E meu pai e minha mãe sempre insistiam para ir, e a partir do momento que meu pai se converteu, ele veio e me pediu perdão. A minha família começou a ter uma mudança, realmente a gente começou a experimentar o que era família, né? A gente começou a viajar juntos, passar tempo juntos, comer juntos. Eu vi o casamento deles sendo transformado por Deus, então assim, eu ficava olhando, rapaz, se realmente Deus está transformando a vida deles desse jeito, eu também quero conhecer, eu quero saber como que é. E aí eu fui a última da minha casa realmente a me abrir mais para isso, né? Meus irmãos já iam, mas eu fui bem resistente no início. Então eu fui para esse acampamento, e chegando nesse acampamento eu comecei a receber vários envelopes. Todo dia eu recebia um envelope, onde tinha a carta dos meus irmãos. Eu acho que eu vou ficar emocionada. Tinha a carta dos meus irmãos, tinha a carta dos meus pais, e a carta do meu pai sempre era falando sobre o plano de salvação, falando como que Deus estava transformando a vida dele, e que aquilo não era fogo de palha, né? E o que Deus estava fazendo na vida dele era um milagre, porque eu olhava para ele e eu não via como podia ter esperança mais. E vendo tudo que estava acontecendo na vida dele, ele me falando sobre Cristo, meu coração foi se abrindo. E eu lembro que eu passei 2 dias naquele retiro chorando, porque todas as mensagens pareciam que Deus estava falando absolutamente comigo. E eu ficava pensando assim, sendo confrontada que, nossa Deus, mas eu tenho meu cantinho no céu, porque eu sou boa aluna, né? Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém. Então, na minha visão, e aquela visão muito católica mesmo, de que eu merecia o céu porque eu era uma boa pessoa. E quando eu cheguei lá, um determinado pastor, que vinha de uma linhagem de filhos de pastores, começou a contar o testemunho dele de salvação e falando como ele tinha essa visão também, de que ele tinha um cantinho daqui no céu por vir, né, de uma linhagem de pastores. E quando ele começou a falar a realidade do plano de salvação, de que ele era pecador, que o destino dele era o inferno, eu comecei a ser tomada por um sentimento de que eu fosse a pessoa mais imunda daquele lugar, como se eu tivesse toda suja, sabe? Realmente aquele sentimento de pecadora me tomou conta e eu fiquei desesperada. Se eu for pro inferno, não tem jeito. E aí, eu lembro que eu fui com aquilo e mesmo me apresentando todo o plano, eu não conseguia ver o restante. Eu só ficava com aquela sensação e aquele temor de eu vou pro inferno porque eu sou pecadora, sabe? Eu não mereço o céu. Nada do que eu faça vai fazer eu chegar até o céu. E eu lembro dele falar Efésios 2, 9, né, 8 e 9. E aquilo marcou muito, né? Que não era pelas obras, mas vinha, né, a fé era o nome de Deus e tudo mais. Né, é a graça do Senhor. E aquilo marcou muito meu coração. Quando foi no outro dia pela manhã, no café da manhã, uma senhora baixinha, eu lembro até hoje, ela bem baixinha e o cabelo dela todo arrumadinho, ela com o avental da cozinha. E ela observou que eu sempre estava chorando. E eu não conhecia ninguém lá, então eu estava sozinha nesse retiro. E ela chegou até mim e falou assim, por que você está chorando? E eu falei para ela, porque eu sou pecadora e eu vou pro inferno. E aí ela começou a chorar e me abraçou e começou a explicar, realmente você é pecadora, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Cristo já pagou pelos seus pecados. E quando ela falou aquilo, eu senti um alívio tão grande. E eu vi o quanto que Deus estava me dando um presente. E então, a partir dali, realmente foi quando eu tive um encontro com o Senhor. E eu senti a transformação de Deus na minha casa, na minha família, nos meus sonhos. Porque eu lembro que eu cheguei em casa e falei para meus pais assim, eu não quero ser uma pessoa que é crente meia boca. Eu não quero ser aquela pessoa que só diz, eu sou crente porque eu vou para a igreja. Não, eu quero dedicar minha vida para Deus. E quando eu estava nesse processo, no início eu não tinha visão de casar, de ter filhos.
Como a minha criação foi uma criação difícil, né, pela realidade familiar, eu cresci debaixo daquela ideia de que, olha, você não pode depender de homem nenhum, você tem que buscar a sua carreira, né, você não pode se curvar para ninguém, você tem que correr atrás do que você quer, você tem que ser melhor em tudo. Então, era muito essa a criação que eu tinha. Eu lembro de vezes onde minha avó falava para mim assim, olha, marido não é nosso não, uma hora alguém passa e leva. Então, assim, a visão de casamento que a minha família tinha era essa, destruída. Então, quando Cristo resgatou a minha casa e resgatou a minha vida, Ele foi colocando sonhos novos. E um dos que eu tinha era que eu queria ter uma família diferente. E eu não sabia que família diferente era essa que eu queria ter. Mas foi algo que Ele foi colocando no meu coração. E quando eu já estava mais velha, né, lá para os meus 22 anos, eu participei de um encontro chamado Vocacionados no Instituto Bíblico Palavra da Vida. E lá Deus me vocacionou, realmente. Eu fui entender o chamado de Deus para a minha vida. E onde eu ouvi falar sobre missões transculturais na época. Né? E eu cheguei com meu coração realmente inflamado diante do Senhor, né? Dizendo, Senhor, eu quero te servir. Sabe? Eu não sei como o Senhor quer me usar, mas eu quero servir integralmente. Eu quero viver para o Senhor. Não quero viver para outra coisa. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei com meu pai isso. Nessa época, meu pai já era uma pessoa totalmente transformada, realmente pelo Evangelho. Já era um homem de Deus e, por sinal, um pastor. E aí eu falei pra ele assim, meu pai, eu quero ir pro seminário. Ele falou pra mim, não, você vai terminar sua faculdade. E aí eu falei pra ele, mas como pode um pastor não querer deixar a filha ir pro seminário? E ele falou pra mim, não, minha filha, nesse tempo que você termina a sua faculdade, o Senhor vai confirmar qual que é o chamado pra sua vida. Mas termina a faculdade. Você vai ver que vai fazer diferença. E eu louvo a Deus por essa orientação dele, porque realmente fez muita diferença para mim. Eu cheguei no seminário com uma outra visão. E eu vi lá no dia a dia como isso fez diferença para mim. Então, quando eu estava terminando a universidade, eu já conheci o Rodrigo. Então, a gente se conheceu pela internet, numa rede social que era o Orkut, que era o antigo Facebook, né, alguma coisa assim. E a gente se conheceu assim, foi fazendo uma amizade, a gente teve uma amizade de 7 anos. E depois desses 7 anos, né, foi quando realmente a gente tomou uma decisão de unir nossos propósitos. Né? A gente queria servir ao Senhor. Então a gente começou a namorar, 2 anos depois a gente casou. E com 15 dias de casados, a gente foi para Peniel. E quando chegou em Peniel, foi quando o Senhor foi moldando essa questão ministerial na nossa vida. Né? Tudo que aconteceu na nossa vida, nada foi assim completamente planejado. Sempre foi o Senhor direcionando. Né? E foram acontecendo, as coisas iam acontecendo. A gente terminou Peniel, foi para Chequina, com a visão de talvez servir em uma aldeia, em uma tribo. E aí o Senhor, diante da pandemia, eu já grávida do Benjamin de 3 meses, Ele nos trouxe para a Vitória da Conquista e a gente está aqui há 4 anos, servindo ao Senhor. Mas eu vejo, olhando para trás para a minha vida, eu vejo a graça do Senhor em tudo. Porque eu tinha tudo para seguir uma vida completamente da vida que eu tenho hoje. Né? Uma vida destruída emocionalmente e também enquanto família. Né? E o sonho que Ele colocou no meu coração de ter uma família diferente, hoje eu entendo que é uma família para louvar a Deus e para servir. Né? O que eu mais desejo para os meus filhos é que eles possam amar a igreja do Senhor, amar o Senhor e amar as coisas do céu. Porque amar as coisas da terra é muito fácil. Mas amar o Senhor e as coisas do céu são mais difíceis e a gente precisa inculcar isso na cabeça deles. Então hoje é o que eu mais desejo para eles e eu vejo que essa família diferente foi graça do Senhor na minha vida e eu sou muito feliz por isso, por poder servir a Deus ao lado do meu marido e dos meus filhos. Graça de Deus na minha vida. E para completar essa alegria e essa família, o Senhor me deu mais uma faixa de uns 80 filhos, que sempre que eu falo deles eu fico muito emocionada. Porque eu amo os meus filhos, que são os jovens e os adolescentes da igreja. Eu amo cada um. E o meu desejo para eles é que eles amem ao Senhor com todo o coração deles. E sirvam a Deus. Sabe? Não se apeguem a nada desse mundo, mas realmente sirvam ao Senhor. Né? Minha oração por eles é sempre essa, que eles fiquem firmes em Deus. Que eles não olhem para o lado, não olhem para esse mundo, mas olhem para o céu mesmo e desejam o céu mais do que tudo. Então, eu espero, de alguma forma, ter
contribuído para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho. E o meu desejo é sempre esse, poder usar a minha vida para servir ao Senhor. Meu nome é Rogério, tenho 47 anos, tenho 20 anos de conversão. Antes de mais nada, queria deixar uma palavra de gratidão, acima de tudo, ao Senhor, mas em especial pela minha irmã Mônica. Foi através dela que eu conheci o Evangelho. Ela persistiu, insistiu em falar de Deus na minha vida, me convidou várias vezes para ir na igreja, até o dia que eu fui alcançado. Eu vim de um lar, vamos dizer assim, destruído. Meus pais se envolveram em adultério. Meu lar não era um lar cristão. Eu, com 6 anos de idade, presenciei aquelas discussões, aquela coisa toda. Então, vendo meus irmãos mais velhos chorando, e aquela coisa toda que vocês podem imaginar como é que foi. Então, vim de um lar desse jeito. Cresci sem uma base familiar mais completa, vamos dizer assim, sem alguns princípios. E aí meu pai separou, foi morar em Minas, minha mãe ficou aqui em Vitória da Conquista mesmo. Um certo período, fui passar as férias lá na casa do meu pai, férias escolares. Aí ele, junto com essa mulher, que era a minha madrasta, me ofereceram brinquedos, bicicleta e outras coisas se eu lá ficasse com eles. Qual criança que não queria ter esse tanto tipo de coisa? Então eu aceitei. Então minha mãe foi me buscar e eu falei, não, eu vou ficar aqui com meu pai. E me lembro da minha mãe saindo chorando e eu fiquei. Agora, maturidade eu não tinha nenhuma para discernir esse tipo de coisa. Vi ali que foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Fui morar com os meus pais, com meu pai e minha madrasta. Trabalhava de domingo a domingo no pesado. Ela colocava para fazer as coisas de casa. Não lembro de uma cena que ela me botou para lavar as roupas, minhas próprias roupas. Como a criança sabe lavar roupa? Eu não sabia. Ela olhou para mim, pegou a roupa assim, segurou na minha cabeça assim, esfregou na minha cara. Meu nariz sangrou, ela me deu um murro na cabeça. Experimentei assim a verdadeira sensação de uma madrasta. Ela teve filhas, me botava para cuidar das filhas, trocar fralda, cuidar, fazer aquelas coisas normais. E meu pai, eu contava para ele que ela me batia, ela falava que era mentira. E aí quando ele saiu eu apanhava novamente. Então, para não apanhar, às vezes eu nem comentava mais. Aí uma certa vez, no Natal de 88 para 89, eu vim passar as férias aqui, um período com a minha mãe, cheguei todo definhado, vamos usar essa expressão. Aí ela perguntou, você quer ficar? Eu falei que quis, que queria sim. Aí ela, então você não vai voltar. Meu pai veio me buscar, chamou na porta lá da casa, eu nem do quarto saí, praticamente me escondi, com medo que se ele me pega, ele tirava o couro. E dali ele saiu e eu fiquei. Falei, eu estou livre. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Passei por outras situações que não me convém falar porque eu sinto vergonha de falar desses assuntos. Mas fui crescendo sem perspectiva nenhuma, assim como Zaqueu. Eu gosto de me comparar como Zaqueu. Não tinha perspectiva nenhuma. Ele tinha tudo ali para dar errado, porque tinha dinheiro, roubava os outros. Então eu não tinha referência nenhuma, até Cristo aparecer na vida dele. Então eu me vejo muito como Zaqueu. Qual a perspectiva de vida que eu tinha? Nenhuma. Era crescer, fazer as mesmas coisas. Tanto que na minha mente eu queria falar para mim, quando eu crescer eu ia pegar a madrasta, ia dar o troco. Eu cresci com isso na mente, entendeu? E fui crescendo, fazendo as mesmas coisas que quem não conhece Cristo faz. Me envolvi com mulheres, com bebida, aprendi a fumar. Só não usei drogas. Não usei porque tinha uma irmã que estava orando por mim. Ela se converteu desde os 13 anos, então tinha uma referência. E nisso aí, às vezes ela me convidava, me falava do Evangelho, mas eu não queria, porque não tinha princípio nisso aí para mim naquela época. E assim fui crescendo. E falei, não vou casar. Aí arrumei trabalho, fui me tornando independente financeiramente, todo o dinheiro que eu pegava sumia,
porque era um bolso, um saquetel furado, como a palavra diz, né? Sumia, não construía nada, bebia, ia para festas, voltava com aquela sensação de vazio, nada preenchia, xingava muito, porque cresci ouvindo isso. Meu pai me chamava muito assim, os mais antigos vão lembrar dessa expressão, farinha perdida, imprestável, sem futuro. Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Então, qual a perspectiva que tinha para mim dar certo? Nenhuma. E aí, fui crescendo. Os anos foi passando, chegou 90, 91, 92, fui me tornando mais duro, vamos dizer assim, que maturidade não tinha nenhuma na época. E aí comecei a ir para festas, beber, como eu falei agora há pouco. E nisso minha irmã já era casada, tinha 2 filhos, me convidava para ir para a igreja. Ela congregava na Ebenezer, visitei algumas vezes com ela. Depois ela se mudou para a primeira igreja. E eu também visitei algumas vezes lá com ela. Mas nada certo, porque eu pensava muito que eu ia perder as coisas, deixar mulher, festa, essas coisas de lado. Então, eu não queria. Aí um certo dia, foi no ano de 2003, 1º de agosto de 2003, foi o meu primeiro desafio com o Senhor. Eu entrei no bar, comprei uma carteira de cigarro, acendi o cigarro na porta do bar, aí eu olhei para cima, eu já tinha tentado parar de fumar, descrente todo, olhei para cima e falei, Deus, estou fazendo um compromisso contigo aqui, vou parar de fumar. Amassei a carteira, joguei fora e joguei o cigarro fora. E parece que isso foi uma das decisões mais difíceis, porque eu fiz o compromisso, o corpo só pedia cigarro, e eu acordava de noite sonhando, que eu estava fumando, eu pulava da cama com medo por conta do compromisso que eu tinha feito. Eu não falava promessas porque eu nunca criei nessas coisas, mas o compromisso mesmo. E morria de medo. Já foi uns 6 meses mais difíceis que eu passei nessa área, por conta do vício que o corpo pedia. Eu fui me livrar da vontade de fumar com 2 anos depois. Normalmente quando alguém passava perto de mim, eu sentia o cheiro. Parecia que eu estava sentindo uma fragrância de perfume assim, que entrava pelo nariz, ó. Chegava a respirar fundo, mas foi mediante a esse compromisso que eu consegui. Eu consegui não, né? Deus me ajudou a parar de fumar. Nos 6 meses depois, nesse meio termo, eu achei o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Os mais antigos vão lembrar do cinema chamado Cine Madrigal. Assisti lá. Aquele olhar da cena, quando ele era chicoteado, que ele olhava para Pedro, parecia que estava olhando para dentro de mim. Eu nunca chorei tanto como eu chorei naquele filme. Mas saiu dali, fui seguir a vida normal, você acaba esquecendo um pouco. Voltei ao meu cotidiano, festas, mulheres, e pronto, e vida que vai. Aí namorava com uma aqui, no outro dia estava com outra, e assim. Esse foi um dos meus maiores defeitos. Falo isso não para vangloriar, isso é vergonha. Mediante o que a Bíblia ensina, isso é vergonha. Mas tudo que acontece na vida da gente tem que glorificar o nome do Senhor, correto? Creio que essa história de vida, eu espero que ajude a alguém. Saí de lá e voltei para a minha vida normal. Passou uns dias, minha irmã me convidou para ir à igreja novamente. Eu conheci uma menina, dormi na casa dela na sexta, dormi na casa dela no sábado, preste atenção para você ver o estado. Aí ela foi e falou, você vem para cá no domingo? Eu falei, eu vou. Porém, eu marquei um compromisso com a minha irmã de ir na igreja, eu vou. Quando eu voltar de lá, eu vou para a sua casa. Pronto, fui para lá. Aí o pastor Vitor começou a pregar, usou o texto base lá de Mateus, que quando Pedro nega Jesus, foi falando. E aí eu olhava para os 4 cantos assim e falei, alguém falou da minha vida para o pastor. É engraçado, eu lembro disso até hoje. E no final, o pastor foi fazer o apelo. E eu lembro até hoje que ele disse assim, você vai fazer como Pedro novamente? Vai me negar de novo? E a carne tremia, o corpo tremia. E eu falava, não vou perder as mulheres, vou deixar isso, vou deixar aquilo.
E o corpo foi tremendo assim de uma forma que eu não consigo mensurar a sensação. Só de lembrar aqui eu já começo a me dar calafrios, assim, vamos dizer. E no final ele falou bem assim, ó, vou falar pela última vez. Por quê? Eu já tinha sentido, tocado outras vezes e resisti. De resistir. Naquele dia, o Espírito Santo levantou a minha mão. Não foi eu. Foi a melhor escolha que eu fiz. Só me arrependo de uma coisa. De não ter aceitado antes. Eu tinha me livrado de tanta coisa. Quando ele pediu para descer, eu desci, olhei para aquela igreja daquele tamanho. Eu olhei para cima e perguntei, Deus, eu vou conseguir? Não. Mas com ele, eu consegui. Estou aqui até hoje. Espero sair daqui só lá para cima. E quando foi se passando os tempos, ele foi dando capacidade, foi lhe ajudando naquilo. E eu preocupado com mil e uma coisas. Uma das mulheres que eu me envolvi ficou, eu não me recordo quantos dias, mas acho que mais ou menos uns 2 meses, vinha e sentava do meu lado, com roupas curtas, e falava que se eu ficasse com ela novamente, que ela entrava para a igreja, foi a expressão que ela usou. E eu falei, não. Você tem que vir para a igreja por causa de Cristo, não por causa de mim. Mas pense aí, a luta contra o Espírito foi literalmente, o Espírito contra a carne foi literalmente, porque a carne queria voltar a fazer as mesmas coisas. E eu recém-convertido, sem ainda uma base, e minha irmã preocupada comigo, daquele jeito, sem aquela, fazendo uma função de mãe, vamos dizer assim. O que ela fez? Ela me falou, você vai morar comigo. Me levou para dentro da casa dela nos primeiros dias. E aí foi me dando comida, cuidando, orando, fazendo culto dentro de casa. Aí você vai ganhando corpo, você vai se livrando de situações, você vai ganhando, vamos dizer assim, caixa para lidar com momentos difíceis. E aí foi se passando e eu olho para trás, lá se vão 20 anos. É impressionante, é impressionante. Um fato que eu dei glória a Deus, quando eu já convertido, foi um período difícil que eu passei em termos de financeiros. Eu fiquei desempregado um período, nunca tinha passado, mas as provações vêm para você amadurecer. E eu estava rodando de Uber na época, para até arrumar um emprego que não tinha arrumado. Aí Gustavo adoeceu. E a Rebeca falou, a gente precisa comprar um remédio. E eu falei, agora eu vou ter que pegar cedo, rodar o dia todo para a gente levantar esse dinheiro. Embora. Eu estou lá no centro esperando e nesse dia não apareceu corrida. Mas as coisas de Deus a gente não entende. Não apareceu corrida. Aí uma irmã na igreja me liga. Não sei como é que ela conseguiu meu telefone. Oi, irmão Rogério, tal. Você pode vir aqui? Aí eu estava bem longe da casa dela. Aí eu falei para um irmão que estava perto de mim, eu falei, não vale nem a pena eu ir lá, mas financeiramente. Mas essa irmã é tão gente fina que eu vou lá sem problema nenhum. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, ela tinha outra irmã lá também, são 2 senhoras. Você pode entrar? Aí entro, sim. Vamos para a gente. Primeiro ela perguntou se podia orar por mim. Eu falei, bora sim, então entra aí. Sentamos na mesa. Elas começaram a orar por mim. Foi mesmo que meteu o dedo na ferida. Ali mesmo eu desliguei, comecei a chorar. E oramos juntos, os 3. Aí terminou, ela me deu uma caixa de bombom. Falou aqui para você levar para os meninos. Eu pronto, saí, entrei no carro, liguei o aplicativo novamente. Quando eu abro a caixa, olha o dinheiro da conta do remédio no menino, assim, ó. Entendeu? Como é que não creio? Ninguém sabia. Ela não sabia. Ela falou que sentiu de Deus o desejo de fazer aquela oferta. Como é que não crê num Deus desse? Ah, Rogério, é um valor pequeno. Eu não estou preocupado com o valor. Estou preocupado com o cuidado que ele teve. Ele pegou assim, ó, eu só lembrei de Elias. Elias não foi para o deserto, Deus não mandava os corvos trazer a comida, ele só estendia a mão e botava na mão dele. Eu me senti daquele jeito, o cuidado. Eu, dentro daquele carro, eu chorei, pelo cuidado de ver Deus assim, falando, ó, agora tu não é mais filho das trevas, e sim, filho da luz. Aquele cuidado para mim não tem preço. Como eu falei, arrependo de não ter aceitado mais tempo. E um texto que eu gosto muito, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que eu gosto desse texto? Minha família foi destruída quando eu tinha 6 anos de idade. Cresci com pais separados, mas você não tinha uma estrutura familiar. Quando eu me converti, eu tinha em mente que eu não queria casar nem ter filho. Deus colocou na minha mente casar, depois colocou na minha mente ter filho e me deu 2. Por que eu gosto desse texto? Eu não tinha família. Busquei Deus, Ele me deu uma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos será acrescentado. Ele me deu uma casa. Hoje eu estou tendo a oportunidade de criar os meus filhos no Evangelho, ensinando para que eles não venham a passar pela mesma experiência psicológica e física. Eles terão as lutas deles, que é normal. Mas a base, que é a Bíblia, eles estão tendo lá em casa. E isso para mim não tem preço. Como falo mais uma vez, poderia ter aceitado mais tempo. Mas Deus me permitiu, e louvo a Deus que Ele me permitiu aceitá-lo ainda em vida. E eu louvo ao Senhor por isso. Souza Santos, e nós somos de uma família de 5 pessoas. Algumas delas já partiram para a eternidade, meu pai e 2 irmãs, e nós somos natural de Chiquié. Lá a minha mãe sempre tomou assim a frente. Eu lembro que não sei se foi um congresso, se foi uma conferência que teve na igreja, a igreja estava cheia, era um dia assim de festa e a gente estava sentado com os coleguinhas, estava minha irmã, estava eu na igreja e tinha outros colegas da igreja também, a gente estava tudo animado lá, conversando, o pastor pregando, né? E no final ele fez um apelo. Eu lembro que a minha irmã, ela levantou e foi à frente. E eu, logo em seguida, também fui à frente com ela também, fui atrás. Eu sei que muitas pessoas levantaram e foram. Então, nós ficamos assim, conhecidas lá com as crianças, que foram à frente. Então a igreja estava em peso para ouvir nossa profissão de fé lá na igreja. Mas para a criança tudo é novidade. E na minha cabeça era assim, uma coisa boa que eu fiz. Fui batizar, mas eu não tinha assim, uma noção realmente do que eu tinha feito. Eu creio que desde aquele dia Deus estava trabalhando já na minha vida, Minha irmã, ela tinha uma convicção muito grande, mas eu ainda não sabia o que realmente. Eu sabia que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha ido na frente, me batizado, era uma novidade pra gente, mas eu não entendia realmente direito o que era aquilo. E eu lembro que meu pai, ele trabalhava, fazia alguns plantões aqui em Vitória da Conquista, e logo ele foi transferido para cá no ano de 1974 e nós viemos embora. Conquista, a gente não conhecia, primeira vez que a gente tinha vindo. Meu pai já trabalhava aqui, e aí ele foi transferido de vez e nós viemos embora. Então nós chegamos, minha mãe logo então procurou uma igreja para a gente poder frequentar, para a gente poder ir. E a gente começou indo ali na Betel, uma igreja assim, diferente da nossa um pouco. E aí minha mãe, ela começou indo, depois ela viu a igreja, a torre aqui da igreja, Nós ficamos curiosos para conhecer a igreja. E aí a gente veio, mãe assistiu o culto, assistiu um outro culto e ela começou a gostar do culto, era muito parecido. Assim, doutrina,
né? O rito, tudo muito parecido com a igreja que a gente frequentava lá, a Segunda Igreja Batista, lá em Jequié. Então, nós começamos a frequentar a igreja. E logo, manhã foi na sessão, pediu a carta. E interessante que a igreja, como aqui não batizava crianças, né? Então nós fomos aceitos por aclamação. Eu e minha irmã. Porque nós éramos ainda menor de idade, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 11, quando a gente veio para cá. Aí minha mãe a carta dela veio e nós fomos aceitos por aclamação. E realmente aqui, né, frequentando aqui a igreja e os trabalhos da igreja, a gente foi aprendendo. É uma igreja missionária, uma igreja que era uma igreja muito doutrinária, uma igreja tradicional. Então a gente começou a estudar muito a Bíblia na escola dominical, né? E quanto mais a gente estudava, mais eu ia tendo assim uma percepção do meu interior, do meu coração, da minha alma. Então eu ficava chocada às vezes, né? Porque antes eu fazia tantas coisas, aquilo não me incomodava. E eu comecei a me incomodar, né? A maneira como eu me portava na escola, dentro de casa, com algumas coisas. E aqui começou realmente a me incomodar. Eu comecei a perceber como que eu era pecadora. Eu comecei a ter uma noção. E a igreja aqui, ela sempre enfatizou muito a questão do pecado, né? O pecado do homem, pecador, né? Que o homem ele está separado de Deus, né? Que o homem ele precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sempre ouviu aqui na igreja falando, né, dessa necessidade do homem. E eu realmente, aquilo me incomodava. Eu chegava em casa e todo mundo ia conversar, depois que chegava em casa, e todo mundo ali conversava, e eu sempre fui muito de ficar remoendo as coisas dentro de mim. Então eu entrava no quarto, e ali quando todo mundo já estava deitado e já estava dormindo, eu então começava a pedir a Deus para não deixar eu morrer daquele jeito. Porque eu tinha uma noção de ser uma coisa tão assim, sensível, que me tocava mesmo. E eu, às vezes, dormia chorando. Eu lembro que eu acordava no outro dia, né? E aquela angústia estava dentro de mim. Então eu ia para a escola ali, né? Eu era uma menina muito arteira também, era muito terrível. Então estava ali fazendo as coisas, né? Mas depois aquilo vinha na minha mente e eu tentava rebater de todas as maneiras. Então pense aí, uma criança que todos sabiam que era crente, que já era batizada, mas eu dentro de mim eu me sentia perdida. Então o tempo todo eu ficava tentando aceitar Cristo todos os momentos. Então se o pastor pregava, fazia um apelo, eu ficava pensando: ai, vai ser uma vergonha se eu levantar e ir lá na frente. E eu voltava para casa frustrada, porque eu não tive a coragem de ir. E aquilo continuava, aquele tormento. A igreja sempre foi muito atuante no evangelismo, então a gente sempre saía dos grupos para evangelizar, a gente saía para entregar folhetos. E isso para mim era uma tortura realmente, porque eu ficava pensando: meu Deus, que hipocrisia, eu estou aqui entregando folheto, né, para as pessoas crerem em Cristo e eu sou perdida, né? Eu me sinto perdida. Então aquilo sempre me incomodava, E eu pedia a Jesus para me salvar, só que eu não entendia. Eu falava: meu Deus, como é aceitar Cristo?
Então eu vi as pessoas dizendo, eu senti isso, eu senti aquilo, aconteceu assim, assim comigo. Então eu acho que para mim tinha que acontecer aquelas coisas, todas aquelas coisas. Então eu chorava muito, eu orava muito, eu pedia, e eu não entendia, por mais esforço que eu fizesse, quando terminava a oração eu me sentia do mesmo jeito, me sentia do mesmo vazio, né? Então muitas vezes eu pensava, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Eu continuei nessa vida assim, até que um dia eu conheci, eu já tinha uns 17 para 18 anos, eu conheci o meu então esposo, né? Conheci ele, trabalhava numa lanchonete, na verdade ele trabalhava no som, mas o irmão dele tinha uma lanchonete aqui perto da igreja. E aí a gente começou, né, a se encontrar. Eu não tinha assim como eu não tinha aquele compromisso com o Senhor, eu não tinha aquele, né? Então a palavra chegava nos meus ouvidos e não fazia um efeito em mim. E eu sei que eu logo comecei a namorar com ele, e aí eu acabei entrando em pecado, né, contra o Senhor, e eu fui afastada da igreja. A igreja então me afastou do rol de membros. E eu lembro que eu me casei com ele com a idade de 18 anos e nós fomos morar com os pais dele. E eu me afastei da igreja por uns bons anos, né? Tive minhas filhas, minha mãe ficou muito tempo sem me ver também, né? Então eu vivi dias assim, tenebrosos dentro de mim, né? Uma experiência muito difícil, muito dolorosa. E quando eu li a Bíblia, que eu pegava a Bíblia, abria ali nos Salmos para ler, né? Que o meu justo, falava, meu Deus, eu nunca vou ser justa, porque eu senti o pecado dentro de mim, né? Os pecados estavam ali dentro de mim, e eu, por mais que eu pedisse perdão, eles estavam ali, né? E eu lia, falei, meu Deus, nunca é que eu vou conseguir ir para o céu, porque por mais que eu orasse, por mais que eu clamasse por Jesus Cristo, eu não entendia realmente o que era o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu sei que a minha mãe, ela comprou um livro. Ela comprou, acho que veio um missionário aqui, e ela me deu um livro, Firmes Fundamentos, ou Fundamentos Firmes. Eu ainda vou pegar novamente esse livro para dar uma estudada, um livro muito bom, né, que fala, e eu sei que foi de Deus ela ter me passado aquele livro. Ela gostava de colocar uma capa, né, no livro para proteger, e aí parecia uma Bíblia grande, tanto que as meninas falam, cadê aquela Bíblia grande que você tem? Né? Mas é o livro, e eu comecei lendo aquele livro. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu comecei a ler sobre um missionário que tinha, um missionário que foi evangelizar, pregar para aquelas pessoas ali, aqueles índios. A gente fala aqui no Brasil índios, mas lá são pessoas nativas da terra. Toda a tribo aceitou, mas o que acontecia? Eles tinham crido em Cristo, mas eles não entendiam também, né? Por que eles tinham aceitado Jesus? O que Jesus tinha feito por eles? Eles sabiam contar, mas eles não entendiam o que é isso, aceitar Cristo. E ali, pela primeira vez, eu vi realmente, né, eu vi pessoas passando pelo mesmo problema que eu. Isso aí já me deu um grande ânimo. Assim, eu falei, pronto, é aqui que eu quero saber como é que vai terminar esse desfecho, né? Porque aí eu comecei
a ver que aquelas pessoas realmente... Então, o que foi que o missionário ele fez? Ele viu que as pessoas, muitas vezes os missionários chegavam lá já falando sobre Jesus. Então as pessoas queriam aceitar Jesus, mas não sabiam por que elas precisavam de Jesus. Então ele começou a ensinar a Bíblia do início, da criação. Ele começou ali, mostrando a criação, né? Mostrando que Deus criou todas as coisas e o homem foi criado à sua imagem e semelhança, né? Mas o pecado entrou no mundo, né? Então ele começou ensinando isso para aquelas pessoas, né? E foi falando que o pecado era terrível, foi mostrando as consequências do pecado. E Deus foi trabalhando, abrindo a minha mente, né? Abrindo a minha mente em relação àquilo ali. Eu estava acompanhando e quando chegou, eu lembro que toda noite eu, né, já terminava de colocar as meninas na cama, né, eu queria pegar logo o livro, pegava a Bíblia para ir ler o que tinha acontecido. E aí, quando chegou naquela parte que Jesus Cristo, né, Jesus Cristo veio, Deus enviou seu Filho, e Jesus Cristo veio para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, né? E com a sua morte, ele nos, além de ser o nosso substituto, que a cruz era nossa, ele tomou, né, o nosso lugar e ele nos justificou. Olha, aquilo ali para mim foi a libertação, porque foi naquele momento que Deus abriu a minha mente para eu entender que Jesus Cristo era tudo, tudo. Não se tratava da minha justiça, não se tratava de nada em mim, não era nada que eu precisasse fazer, né? Não era o meu esforço para estar bem com Deus. Deus não aceita o nosso esforço, por maior que seja. Deus não aceita as nossas orações, por maior que sejam fervorosas, né, no sentido de salvação. Né? Deus não aceita as nossas boas obras, por maiores que elas sejam, né, no sentido da salvação, mas Deus aceita o seu Filho. E isso para mim foi uma libertação na minha mente. Quando eu entendi aquilo, eu falei: Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, né? E ali foi como se eu tivesse assim, com uma sede tão grande, que eu lembro até hoje eu falo, meu Deus, foi como se eu tivesse tomado um copo de água, assim, bem, bem gostoso, bem refrigerado, viu? Que saciou a minha alma e tirou os meus temores, aqueles temores, né? Aí eu fui entender que a fé, né, que a fé ela vem pelo ouvir, à medida que eu leio a palavra de Deus, né, à medida que eu me aprofundo na palavra, essa fé, Deus vai me dando essa fé, que não é essa fé natural que o homem tem, né, que o homem muitas vezes canta, né, e que muitas vezes as pessoas falam: essa fé ela vem produzida pela própria palavra. À medida que eu vou lendo a palavra, à medida que eu vou me alimentando dessa palavra, Deus vai fazendo com que essa fé cresça. E eu fiquei tão assim, feliz, eu fiquei tão transbordante de alegria, né, com o Senhor. E ali eu realmente falei: meu Deus, eu quero viver essa realidade. Eu quero realmente poder mostrar, né, às pessoas, até o meu esposo, né, que eu lembro que a gente orava, ele sempre foi uma pessoa muito aversa ao Evangelho, né, então ele tinha colocava muitos empecilhos. Então, você vai na igreja, tem que estar aqui tal hora, né? E eu lembro que muitas vezes eu saía, nem tinha terminado ainda, mas eu tinha que sair correndo com essas meninas, né? E a gente chegava em casa, fazia questão de chegar naquele horário que ele tinha
estipulado. E eu lembro que eu falei, eu quero, Senhor, eu quero fazer esse trabalho de submissão, eu quero orar por ele, né? Eu quero que o Senhor me dê amor pelo meu esposo, porque muitas vezes a gente vê as coisas difíceis e a gente quer logo dar um jeito rápido, né? A gente quer separar, a gente quer... Mas eu coloquei esse propósito diante de Deus e eu falei, eu vou pagar o preço, eu vou orar, eu vou me submeter. Então eu fazia, e com isso ele foi aceitando que eu fosse para a igreja, passei a participar do Dinas também, né? Algumas vezes, pouquíssimas, ele disse, não, você não vai, e aí o povo tinha que dar um jeito de colocar alguém para cantar no meu lugar, mas foi assim que eu fui trazendo minhas meninas para a igreja, né? Elas também fizeram decisão, a gente fazia um culto doméstico e eu fui trazendo elas para a igreja, vinha para a escola dominical, o departamento infantil, né? Elas sempre participaram, trazia minha sogra, vinha sempre com a gente, né? Comigo, e sempre orando por ele. Então, hoje eu tenho a alegria, né, de saber que ele fez uma decisão lá de Cristo. Eu sei que são muitas coisas ainda que precisam ser, né, vencidas, trabalhadas na vida dele, na minha vida também. Mas nós temos aquela promessa do Senhor, né? Ele diz que aquele que em nós começou a boa obra há de completar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a minha alegria de ver que, né, eu sei que a minha família ainda não está toda, né, aos pés do Senhor, né? Muitas coisas, muitos desafios a gente tem que vencer pela fé, mas a gente sabe que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então a gente ora pedindo ao Senhor que o nosso eu seja morto a cada dia, né? Porque é preciso que o nosso eu morra para que Cristo possa estar sempre presente em nós, no nosso viver diário, e que possamos alcançar outras pessoas para o Senhor.